Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Inspira Matemática. Eu sou o professor Pablo Fonseca. Nesta videoaula traremos a resolução da questão 146, Enem 2019, prova azul. Uma questão com texto grande, característico das questões do Enem, entretanto uma questão muito fácil e bastante recorrente. Tipo de questão cobrada em todos os anos. Leitura e análise de gráficos. Pura e simplesmente isso. Antes de começarmos a comentar e resolver essa questão, finalizando-a com o seu gabarito, peço humildemente a sua inscrição, o seu like, o seu comentário, que você divulgue esse canal para os seus amigos, para que a gente possa fazer com que a matemática avance cada vez mais e abranja cada vez mais estudantes. O objetivo desse canal é promover lives semanais, cujo tema será escolhido por vocês que estão aí do outro lado. Faremos uma enquete, sugerindo 2, 3 temas, e aquele mais votado por vocês será o tema do nosso encontro ao vivo aqui no YouTube. Então vai ficar bom para todos nós, para vocês que querem estudar, para mim que quero divulgar a matemática. Então, desde já, te agradeço. Sem mais delongas, vamos à resolução. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Bom, vamos começar a fazer uma intervenção no gráfico a partir daqui. A temperatura inferior a 10 graus Celsius, ela está exatamente aqui, ó, nessa linha, que a gente acabou de montar aqui. Ok? Então eu só tenho, de fato, deixa eu pegar a caneta, eu só tenho, de fato, uma marcação aqui, ó, corretamente. Porque aqui está abaixo de 40, como vocês podem ver aqui, ó, abaixo de 40 e abaixo de 10 graus Celsius, porque é fácil perceber que cada pontilhado desse horizontal está graduado de 10 em 10 graus Celsius. Assim como aqui o percentual de umidade relativa do ar também está de 10 em 10. Ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, esse alerta aqui é um alerta cinza correto. Esses dois aqui, ó, não são inferiores a 10, são 10, então não podem ser contabilizados. Todos os demais estão acima de 10, ok? Agora vamos trocar a caneta para laranja, que fica mais fácil de visualizar, e a gente consegue ler o gráfico melhor. O alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus Celsius. Bom, 35 graus Celsius está exatamente aqui no meio, entre 35 e 40. 35. E agora aqui vamos fazer uma reta com 40. Então, são as temperaturas que estão nesse intervalo. Vamos marcar a caneta. São as temperaturas que estão aqui, ó, nesse intervalo, 35 e 40. Reparem que eu não tenho nenhuma. Essas duas aqui, ó, são 40. Essa aqui está menor que 35. Essa aqui é exatamente 35. Então, eu não tenho nenhuma temperatura aqui que eu possa contabilizar entre 35 e 40. E a umidade relativa do ar ficar abaixo de 30, ou seja, não há nem interseção entre essas duas coisas, a umidade e a temperatura. Não existe nenhum alerta laranja. Então, não existe nenhum alerta laranja.
Como nós já havíamos falado no item anterior, existe um alerta cinza. E agora vamos falar do alerta vermelho. O alerta vermelho, ele deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura seja superior a 40, ou seja, daqui para cima. Deixa eu pegar uma seta que vai ficar melhor. Daqui para cima. Ok? Acima de 40 graus e a umidade do ar inferior a 25. Mas a umidade inferior a 25 seria aqui. Então, não há nenhuma interseção também para o alerta vermelho. Ok? As que estão acima de 40 graus, a temperatura, não tem umidade do ar inferior a 25 graus. Então, não existe alerta vermelho. Não existe alerta vermelho nesse intervalo de 15 dias que o gráfico nos mostra, correto? Vou trocar a caneta agora para uma cor mais neutra que nós tenhamos usado e vamos continuar lendo a questão. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. E aí a gente leu o gráfico. Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que, no período a que se refere o gráfico, foram emitidos um alerta cinza. Aqui o nosso alerta cinza correto. 12 laranja. Nós vimos que não teve nenhum laranja e 13 vermelho e nenhum vermelho. Aqui, ó. A gente já analisou, não existiu laranja, não existiu vermelho. Analisando esse gráfico. Então a pergunta é muito simples. Em qual desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Apenas o alerta cinza foi emitido corretamente. Gabarito letra A. Como havia falado para vocês no início, uma questão muito fácil. E leitura, análise e interpretação de gráficos, todo ano é cobrado no Enem em mais de uma questão. Gostou? Curtiu? Então deixa registrado nos teus comentários e clica no botãozinho aqui embaixo, vem fazer parte do nosso canal.